Estamos de volta com o Hora da Saúde de hoje. Neste programa nós estamos falando sobre HIV e AIDS. A doutora Mariana Galvão Ribeiro continua aqui conosco para responder mais perguntas, as perguntas também dos telespectadores. Doutora Mariana, no bloco anterior nós falamos um pouco, sobre qualidade de vida, sobre a pessoa, como ela convive hoje, como ela convivia no passado, com a doença. Vamos falar mais sobre isso? O que mudou em relação às últimas décadas? Ou nas últimas décadas? Muita coisa mudou. Hoje a gente consegue fazer um diagnóstico mais precoce, a gente consegue hoje lançar mão de um arsenal terapêutico com mais de 30 medicamentos, tipos de medicamentos, o que antes não era a nossa realidade. E isso mudou no sentido de eficácia do tratamento, então a pessoa consegue conviver como uma pessoa que não convive com o vírus, apesar de estar em uso da medicação, contra o vírus, que a gente chama de antirretrovirais. Então, isso foi um grande avanço, o diagnóstico precoce foi outro grande avanço, o fato do Brasil disponibilizar esse tratamento, independente de qual fase da doença você esteja. Isso acaba proporcionando uma melhor qualidade de vida, você não acaba adoecendo, mais tarde ou não adoecendo, se você segue corretamente o tratamento e as orientações do médico, você não adoece, você não adquire a AIDS, você fica apenas como um portador do HIV, Esse portador, ele continua transmitindo e tudo, mas ele não adoece, Não tem a doença pelo HIV, que é o que a gente chama de AIDS. Mas o paciente com AIDS, ele tem uma qualidade de vida inferior? Com certeza. O doente que tem a doença pelo HIV, ele é um doente que o sistema imunológico, os soldadinhos de defesa, não funcionam como deveriam funcionar. Então, o que pra gente, aqui, que tem a imunidade normal, acaba sendo apenas um resfriado, apenas um gânglio que apareceu, uma íngua que a gente costuma chamar, no paciente que tem HIV, que não tem os soldadinhos de defesa, acaba se tornando uma doença letal, Pode custar a vida, Certo. Doutora Mariana, por que a busca pela cura ou a busca por uma vacina é tão difícil quando se fala de HIV? Eu queria que você falasse sobre os avanços nessas áreas, desde a descoberta da doença, de quando ela foi descoberta. Pesquisadores da Universidade de Oxford começaram um ensaio clínico para uma nova vacina candidata ao HIV na última semana. Isso é uma esperança? Sim, sem dúvida é uma esperança, apesar de não ter cura, eu acredito que a cura esteja sim próxima, hoje, sim, existem uma gama enorme de tipos de tecnologias que podem levar à cura, Então, hoje tem estudos genéticos, ensaios genéticos, nanotecnologia, tem as vacinas associadas à medicação antirretroviral. Então, essas vacinas, elas estão em estudo, Apesar de pouca gente ainda em uso dessa vacina, a gente tem uma expectativa grande. Nós já tivemos casos de pacientes participantes do estudo que curaram o HIV com essa vacina, Então, a terapia combinada, as múltiplas classes de medicamentos que a gente pode lançar mão hoje, também estão sendo estudadas em associação com outras medicações para tirar o vírus dos esconderijos que eles usam no nosso organismo, e acabar eliminando o vírus, inclusive desses esconderijos. Porque o que a gente faz hoje com a terapia do HIV é tirar o vírus circulante ali, de uma forma grosseira, grosseiramente falando, tirar esse vírus que está circulando do nosso organismo e ele não circula mais e não atinge mais células de defesa nossa, mas ele já está no nosso organismo e ele se esconde nos chamados esconderijos e esses esconderijos não são atingidos pela medicação. Então, o que a cura, da AIDS, do HIV, busca é tirar esse vírus dos esconderijos e eliminar ele por completo do organismo.
tem muita expectativa em torno disso. Eu acredito que a gente não demore a ter aí a cura, né, se Deus quiser. Mas muita coisa aí estão lançando mão de muita coisa aí em busca dessa cura. É tão difícil desenvolver uma doença, ser tão difícil desenvolver uma doença tem a ver com isso? Esses vírus nos esconderijos? Sim, e a grande capacidade que o vírus tem de mutar, de se mutar, né? Então ele acaba trocando pecinhas ali dele facilmente. E isso, um remédio que funciona para um tipo de vírus, esse outro vírus acaba desenvolvendo uma resistência para essa medicação. Então funciona para você, mas não funciona para mim. E é o que o Dr. Marcelo havia falado no bloco anterior. Por isso que é importante, mesmo que você conviva com a doença, você não se expor a outros tipos diferentes de vírus, né? Por quê? Porque eles acabam se modificando muito facilmente. E isso é uma das maiores dificuldades hoje da gente encontrar uma vacina que elimine completamente todos os tipos aí, todas as mutações que a gente tem. E no bloco anterior nós falamos, né? A pessoa com AIDS, com HIV, ela precisa continuar se protegendo e 2 pessoas com HIV também precisam se proteger. Com certeza, por esse motivo que a gente acabou de explicar. Mas a gente teve muitos avanços, né? A gente pode dizer que tivemos avanços em relação à vacina desde o início da doença, da descoberta da doença? Com certeza, com certeza. De uma forma geral, não só a vacina, né? Mas mecanismos para buscar a cura, não só através da vacina. Você, doutora Mariana, como infectologista, qual o maior avanço que você vê nessa área? Eu acredito que sejam as diversas medicações que a gente tem hoje, que a gente lança mão hoje, né? Que a gente... Até no início dos anos 2000 mesmo, a gama de medicamentos era extremamente limitada, né? Hoje não, hoje a gente tem mais de 30 tipos de medicação. Então isso acaba favorecendo as pessoas a aderirem ao tratamento, né? Porque a gente pode combinar a medicação com o paciente, né? A gente não tem só aquele tipo de medicação para todos os pacientes, a gente tem diversos tipos de medicação para os nossos diversos tipos de pacientes, né? Então, acho que isso é uma das coisas que acabaram aumentando a expectativa de vida, né? Porque melhorou a adesão ao tratamento. Doutora Mariana, quais doenças podem ser agravadas no caso de HIV positivo? Por exemplo, a toxoplasmose, a tuberculose, a doença dos pombos, né, que a gente chama de criptococose, alguns tipos de cânceres têm a ver com o vírus do HIV. Então, diversas doenças que não se comportam tão letais em indivíduos normais, né, com a imunidade normal. No indivíduo HIV, ela se comporta causando um verdadeiro estrago. A gripe e o Covid também? Sem dúvida, sem dúvida. Quem não tem defesa, né, qualquer resfriado comum, né, acaba sendo um grande desafio, né, para o organismo. Doutora Mariana, para a gente esclarecer mais dúvidas, né, para quem está em casa nos assistindo, o que pode e o que não pode fazer quem tem HIV, quem é HIV positivo, o que transmite e o que não transmite. Pessoa HIV positivo pode engravidar? A mulher pode engravidar? Sem dúvida. Isso é muito interessante, é muito legal de falar. 90% das mulheres, mais de 90% das mulheres portadoras de HIV que desejam engravidar e que engravidam na vigência do tratamento adequado, fazendo, além do tratamento, o acompanhamento direitinho, inclusive da gestação programada, não transmitem o vírus para as crianças. Então, mais de 90% dessas mães podem engravidar e os filhos vão ser livres do HIV, certo? Somente o preservativo protege contra o HIV? Contra o HIV, pela via sexual, o preservativo é eficaz. No Brasil, ainda é possível contrair o HIV por transfusão de sangue? No Brasil, os hemocentros hoje do Brasil, eles são muito seguros, tá? Então, hoje a gente não tem mais transmissão de HIV
pela via transfusional, tá? Por transmissão de sangue, por transfusão sanguínea. E o contato físico? A gente pode pegar o HIV pelo contato físico? De jeito nenhum, tá? O contato físico, pele íntegra, não transmite HIV. Se uma mãe tiver HIV, né, tá grávida, contraiu HIV, a criança vai precisar de algum tratamento quando nascer? Sim. Existe um tratamento, a gente trata essa criança por um período curto, mas ela é tratada para, eventualmente, se acontecer de alguma partícula, de algum vírus chegar nesse organismo da criança, esse tratamento eliminar por completo. Então, é necessário, sim, fazer esse segmento da criança. Eu queria que você falasse mais, doutora Mariana, sobre a importância da gente voltar a falar sobre HIV e AIDS, a importância de se discutir isso em casa. É importante também que os pais conversem com isso com os filhos? Sem dúvida. Eu acho que, como diz o ditado, né? Melhor prevenir do que remediar. Então, o conhecimento, sem dúvida, é a melhor forma de levar as pessoas a saberem que o vírus ele existe, ele não é uma coisa de antigamente, ele ainda está aí. A gente hoje não consegue diferenciar a classe social, não consegue ver pelos estigmas que existiam antigamente. Hoje não tem mais estigma. A pessoa que tem HIV hoje, ela não tem mais nenhum estigma periférico, sabe? Você não vê a pessoa como antigamente, por exemplo, a gente tem aí vários exemplos de artistas famosos que tinham a cara da AIDS, né? Ficavam magros, emagrecidos, eles perdem aqui a gordurinha da bochecha. Eram pessoas que tinham a cara da AIDS. Hoje em dia isso não existe mais. Então hoje as pessoas precisam saber disso, né? Não é porque ele é seu amigo, convive dentro da sua casa, que ele não pode ter um comportamento inadequado e contrair o HIV. Então, é importante hoje os pais levarem, sim, isso para casa, é importante as escolas educarem as crianças, né? Lembrando, assim como o Dr. Marcelo falou, não quer dizer que você esteja estimulando a prática sexual, né? Seria o conhecimento mesmo de como que pode acontecer, né? Como as doenças podem acontecer, quais são as vias de transmissão, como a gente pode se prevenir, né? Eu acho que, sem dúvida, seria assim, a gente daria um passinho adiante, né? Doutora Mariana, com tanto tratamento, com tanta modificação, ainda hoje é grande o número das pessoas que desenvolvem a AIDS? Sim. A gente ainda tem um número reduzido, né? Mas ainda existe, esse paciente ainda existe. Número grande? Um número razoável de pessoas. Porque o que a gente vê hoje é que essas pessoas acabam demorando para entenderem que elas tiveram um comportamento de risco, que elas precisam fazer o exame, que elas precisam se adiantarem em relação ao diagnóstico, porque quanto antes a gente inicia o tratamento, mais melhor vai ficar a nossa defesa, né? O vírus não vai conseguir derrubar tanto a nossa defesa se a gente inicia o tratamento precocemente. Então, a gente vê que muitas pessoas demoram para chegar, muitos lugares onde o centro de testagem e aconselhamento ambulatorial ele é separado da unidade básica de saúde, ele acaba sendo estigmatizado, então as pessoas têm medo de chegarem nesse local, porque alguém vai ver ele chegando nesse local, alguém vai ver ele na farmácia pegando essa medicação, então isso ainda acaba sendo fatores complicadores, né, para o tratamento precoce e, consequentemente, para o aumento do número de casos de AIDS, né. Doutora Mariana, quero te agradecer, obrigada por vir aqui hoje falar com a gente, falar com o pessoal aí de casa, esclarecer as nossas dúvidas sobre HIV e AIDS.
fundamental e muito importante a gente continuar falando sobre isso. É um prazer, pode contar comigo quando você precisar, quando a população quiser saber de algum assunto, né, dessa especialidade, que assim, eu sou apaixonada, pode contar comigo. Muito obrigada, contaremos. E você de casa, gostou do nosso programa? Quer compartilhar com alguém? Quer assistir novamente? Vai lá, youtube.com/Hospital de Amor. Assista novamente, compartilhe com quem você quiser. A gente se encontra no próximo Hora da Saúde. Até mais!